nós estamos desvendando sobre um mistério aqui, de assombração, de barulhos estranhos. A gente já ouviu diversas falas sobre isso. Você já ouviu falar sobre isso? Jânio, me conte a história da bola de fogo. Tem a lenda também da bola de fogo. O pessoal fala muito da bola de fogo. Você já ouviu falar sobre isso? Eu fiquei em choque no primeiro momento e depois me arrepiei toda, fiquei com medo. Olá pessoal, estamos aqui numa reunião de trabalho, aqui traçando o roteiro para o documentário Desvendando os Mistérios do Antigo Moinho, aqui em uma das comunidades do município de Santo Antônio do Sudoeste, não é, Dani? Isso mesmo, Júnior, nós vamos descer lá para a linha Nova Riqueza, antiga Chácara Velha, e a gente vai desvendar essas histórias. E se tiver mais histórias, você vai ficar sabendo nesse documentário aqui. Começo aí era perigoso. E graças a Deus, 25 anos tranquilo aí com o povo, metou com todo mundo. O senhor era tipo um inspetor. É. Mas o que o senhor fazia lá? O que era a sua função quando o senhor era inspetor aqui? Minha função era tudo que era bagunça que saía por aí. Vinham falar comigo, eu ia na casa dessas pessoas, acertava numa boa, tudo, beleza. Pessoal, estamos chegando aqui onde tem a história do moinho. Esse moinho pertencia para o seu Avelino, que vendeu para o seu Pedro, e seu Honório comprou, veio morar com a sua esposa e com os seus filhos, e a gente vai ir lá nesse local e contar essa história para vocês. Olá, dá licença, tudo bem? Como que você se chama? Tereza. Tereza. Conhece o local aqui, Tereza? Conheço. Conhece? Desde. Quantos metros nós estamos mais ou menos lá? Mais ou menos uns 100 metros do moinho. Isso. Como é que era a história aqui? Como é que tu consegue contar para nós algumas coisas? Eu lembro que o moinho era assim, era potente, era uma potência. Muitas famílias traziam milho, trigo para moer no moinho, e que várias famílias vinham de carroça. Eu, minhas irmãs, meu irmão, nós vinha a pé
às vezes à noite, noite de lua cheia, daí, né, a gente trazia o milho para moer e trocava pela farinha. Vamos lá conhecer então? Sim. Vamos lá. E me conta como é que era, vocês vinham como aqui, Tereza? Esse trajeto aqui vocês faziam tudo? Sim, a gente fazia a pé, vinha por esse caminho e por aquele que desce ali também. Tem mais 2 caminhos então. É. Esse aqui é o principal? Esse aqui é o principal. Tá. E era desse jeito aqui mesmo? Como é que era? A estrada era bem boa. Uhum. Era a estrada bem boa porque trafegava cavalos, carroças, tudo por essa estrada. Por essa estrada aqui. Uhum. E esse outro local aqui descia da onde aqui, Tereza? Essa aqui é uma saída para a estrada principal. Aqui a gente frequentava bastante, trazendo os produtos, né? Uhum. Trazendo o milho, trigo para moer e daí levar a farinha para a gente utilizar em casa, no nosso sustento, na nossa alimentação da família, né? Dos nossos pais, dos nossos irmãos. Quando você vinha aqui no moinho nas noites de lua cheia, sempre tinha bastante gente vindo? Ah, tinha algumas carroças que vinham. Porque tinha gente que não era só da comunidade, né? Não Não. era só da Nova Riqueza, da Sanga Alegre, esses lugares. Acho que ao redor, né, vinha, porque o moinho era muito bom. Sim, ele era muito bom, era bem caprichada, a farinha era bem limpinha e muitas famílias vinham aqui, né? Então vinha famílias de toda a redondeza, vinha da Barra das Antas, da Sanga Alegre, da Serraria Queimada, Jabuti, vinha todo mundo aqui nesse moinho. E qual que é a maior lembrança que você tem aqui do moinho? Do atendimento, né, que a família aqui recebia a gente como filhos, né, e tratava muito bem a gente. Todo mundo, né, todo mundo era bem recebido, eles eram as pessoas muito certas no que faziam, né, muito honestas, e por isso, né, a clientela. Gilmar, conta para nós como é que funcionava aqui para fazer a farinha, como é que fazia o processo aqui no moinho. Então, pessoal, era assim, ó. Aqui era pedra, né? Que tocava, essa pedra rodava aqui e tem aqui a parte que fica em cima aqui, que é colocado o milho. Então o milho ficava em cima, caindo aos pouquinhos, e a pedra rodando, moendo, fazendo a farinha. Com isso, a farinha era moída, caía lá embaixo e subia por esse elevador para ser peneirada lá em cima. Daí lá em cima separaram a farinha do restante do milho que aproveitava para tratar os animais, né? Daí vocês querem acompanhar aqui? Então, aqui nessa polia aqui tinha uma correia, né, que vinha lá de baixo, e essa polia aqui tocava o elevador. Então o elevador ficava o tempo todo subindo nessa e descendo lá na outra, né? Tocava o elevador e essa outra aqui É o que tocava a peneira? é o que tocava a peneira, né? Então ele tocava a peneira aqui, ó, que nem eu falei, a farinha moída vinha e caía aqui. E nessa peneira separava a farinha boa, com qualidade, do farelo de milho, né? Daí caía lá embaixo. Vamos lá embaixo de volta, eu quero mostrar onde é que caía lá para vocês. Então, que nem eu comentei com vocês, ó. Aqui, lá da peneira lá em cima, descia aqui a farinha boa, a farinha de uso humano. E aqui descia o farelo do milho, que era usado para tratar os animais, bichos, boi, porco, né? Já vinha Então tudo ficava separadinho. separado.
Então era mais ou menos assim. E o pessoal depois começou a surgir outras formas de moer milho, né? Mas o pessoal, até hoje, as pessoas mais antigas ainda preferem farinha da pedra, né? Moída na pedra. Exatamente. A água entrava lá em cima, nesse Então a água já descia, vinha a aqui, água descia nesse aqui. rodava a turbina aqui dentro, daí automaticamente essa polia aqui ia rodar, né? Daí ela ia na polia direita lá, que é larga igual essa. Mas tinha uma correia daqui lá. Correia lá. É uma correia daqui lá. Isso. Daí tocava lá. Tocava lá. Tinha uma correia dessa aqui que tocava aquela lá, ó. Eles chamavam, se eu não me engano, chamavam a motriz, eu acho. Daí aquela lá subia as correias naquele buraco pra cima, onde tocava todo o moinho lá pra cima. E daí dava sequência naquilo que o Gilmar explicou lá. Isso, da polia direita, da polia esquerda, lá ia tocar o moinho. Tocar a luz, tocar as coisas, tudo. E essa água que descia aqui, saía pra onde daí, Jane? Essa água que descia lá, tocava a turbina, aqui tá a saída, e ia descer lá no rio. Ia lá no rio. Desce lá no rio, essa aqui. Tá. E É se a eu água que quisesse desce. desligar, daí como que funcionava? Tu quer desligar ou diminuir a água? Diminuir a água. Vai pra lá. Menos água, né? Não. Vai pra lá, desliga, tudo. Fecha. Daí aqui, fecha. Aqui vem vindo, tu regula a quantia de água que vai, menos ou mais. Por exemplo, até 10, de 1 a 10. Tu quer média, bota no... Aqui assim seria 5, meio, né? Querer bem menos, puxava mais. Até que fecha também. E chega em 10, chega no máximo de água. E aí fechava aqui e a água que descia de lá daí não vinha pra cá, Não. ia direto pro rio. Ela vai direto pro rio. Parava de rodar a turbina e ia direto pro rio. Para onde que vai essa ponte? Ela vai para a linha Jabuti e a linha Sangalegre. E aqui, Caroline, você me contou algo inusitado, né? Sim. Você esteve aqui um dia e acabou vendo alguma coisa por aqui? Isso. Tava eu e mais 2 amigos meus tomando tererê aqui, era uma tarde bem quente. E aí, no momento, eu olhei mais para cima do rio e enxerguei um vulto. Mais ou menos aonde que você viu? Bem na curva do rio onde tem a correnteza. É um lugar um pouquinho mais fundo e a gente enxergou que aparentava ser um homem, não muito velho, uma média de uns 30 anos. E assim, como que ele estava vestido? Com uma camiseta cinza e uns shorts marrom claro. E ele estava dentro do rio? Isso, ele estava dentro do rio, bem no meio da correnteza. E assim, a expressão dele, vocês conseguiram ver alguma coisa? Brevemente, estava com uma cara de uma pessoa séria, angustiada. E vocês chegaram a ver de novo? Foi a única vez? Foi a única vez. A gente veio mais vezes aqui, mas não conseguimos ver mais nada. E qual que foi a sensação quando vocês viram esse homem? Eu fiquei em choque no primeiro momento e depois me arrepiei toda, fiquei com medo. Os antigos contavam muito de encantado, né? Que diz que o encantado é uma luz que vai vir e ela vai baixar, às vezes, lá no outro morro, assim, né? Daí as pessoas mais antigas iam lá procurar onde que baixava. E às vezes a pessoa via uma vez, 2 vezes no mesmo lugar, aquelas tochas de fogo, né, baixando, marcava o lugar e ia lá, cavocava, procurava. Se achava ou não achava, a gente não sabe, né? Se a pessoa achou, não vai contar. Mas era assim que funcionava, né? Mas e o que é que diziam que tinha onde essas bolas baixavam? Às vezes tinha panela de dinheiro, que eles falavam panela de dinheiro, antigamente procuravam muito panela de dinheiro, que era aqueles guardados que os mais antigos, que vinham, por exemplo, da Espanha,
Pessoa que tinha, naquela época nós não tinha dinheiro de papel, praticamente aqui no Brasil, né? Nós tinha, falar um patacão, 10 réis, 1000 réis, era em moeda de ouro, né? Prata, ouro e prata. Prata e ouro. E daí esse pessoal que veio para o Brasil, algum vinha fugido da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, e depois também, e eles traziam em moedas, né? Era ouro. Era colares, era pulseira, anel grande, de bens em dinheiro, que era o dinheiro da época, era o ouro, né? E daí como aqui eles não conheciam como é que era, eles não conheciam o sertão do jeito que era aqui, eles entravam no sertão adentro para arrumar uma fazenda para eles, vamos supor, né? E daí às vezes vinha só um casal, às vezes até morriam, mas daí quando eles viam que estavam mal de situação, eles já mantinham escondido aquele dinheiro, né? Daí ficavam doentes, não tinham como fazer 30 quilômetros mais, mato adentro, tudo cheio de... Porque em 30 dias uma picada e fecha de novo, né? Daí doente ele não tinha como voltar. Daí ficava esses guardados, ele guardava, lá morria, você foi, morreu, você foi, e ficou esses guardados. Porque tem gente que acha, eu já vi, conheço pessoa que achou que a patrola, um patrolista, um trabalhador de prefeitura, raspou uma panela de dinheiro. A panela de dinheiro é antiga, mas seria colar, moedas daquela lá, e ele comprou até uma chácara com essa. A panela de dinheiro. Bola é o que indica, essas bolas de fogo que indicariam onde que tá. Eles imaginavam que eram as bolas de fogo que ia lá nesses guardados. Tereza, então assim, tem umas outras lendas além dessa aqui do moinho. Tem a lenda também da bola de fogo, o pessoal fala muito da bola de fogo. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar muitas vezes, inclusive o seu Valdomirinho, que era um morador antigo daqui, ele sempre falava sim, nessa tal bola de fogo que eles sempre viam, e eles imaginavam que essa bola de fogo indicava que teria ouro por aqui na propriedade. Então o seu Valdomiro vivia procurando ouro. E o seu José Zibete também, várias vezes ele viu essa bola de fogo, mas ele ficou com medo e correu embora. Como é que era essa bola de fogo? Você consegue? Como é que eles contavam a história? Eles contavam que era uma bola de fogo assim que estava na altura de uns 3 metros mais ou menos, e ela descia para o chão. E aí eles tinham que ir lá cavar, como é que é? O seu Valdomirinho ia lá cavar. Em busca de... Em busca, né, ele pensava que tinha ouro lá. Nós estamos desvendando sobre um mistério aqui, de assombração, de barulhos estranhos. A gente já ouviu diversas falas sobre isso. Você já ouviu falar sobre isso? Então, tem algumas histórias a respeito do moinho, né? Que o senhor que era dono do moinho, ele que ergueu tudo isso e construiu tudo isso, ele tem muito cuidado com o patrimônio dele. E daí existe a história que às vezes, alguma noite, o moinho funciona à noite. Tipo, sei lá, 2 horas da manhã o moinho funciona. Então, caso venha uma pessoa aqui que queira estragar, depredar, mexer, roubar, algo nesse sentido, diz que o moinho volta a funcionar. Então existe essa história aqui que alguns vizinhos me relataram, né? Existe isso, então. E tem outras histórias sobre visagem de pessoas que já morreram, né? Que aparecem, mas daí eu não sei relatar direitinho os detalhes. Me contaram de uma outra história também, não sei se é fato, é uma lenda que contaram sobre... o pessoal disse que estava numa noite posando e que passou um pessoal remando, tu lembra dessa história? Ah, sim, tem também. Então o pessoal estava acampando, né? E o rio estava baixinho, o nível estava bem baixinho. E eles estavam acampando na beirada d'água. Era meia-noite, 1 hora da manhã, subiu 2 pessoas remando num barquinho, num caico, né? Desses pequenos de madeira, né? Subiu o rio acima, né? E remando, e o barquinho batendo nas pedras e subiu. Beleza. Ninguém conversou, ninguém tentou puxar conversa com eles, e eles simplesmente subiram remando, não conversaram, não pararam e ficou por isso. Na manhã seguinte, quando acordaram, se deram conta de como que subiu remando 2 pessoas. Se a água, o nível era baixíssimo, não tinha como
um barquinho, um caique, por mais simples que fosse, subir água assim. E durante a noite mais de uma pessoa viu que estavam remando, estavam sentados dentro do barquinho, né? Dentro do caique, não sei como que chama, né? Então tem essas histórias assim, né? Que as pessoas relatam e se é verdade, não sei, né? A história existe. Mas existe um mistério. Existe um mistério. O mistério tá aí, que tem. O moinho tá aqui, o mistério tá aí também. Tá aí também. Muita gente não vem posar aqui de medo, né? Às vezes o pessoal gosta de vir acampar e coisa e tal. Alguns vizinhos conhecem as histórias das visagens aí. Eles não vêm, né? Porque eles têm medo que o moinho volte a funcionar. Espero que tenhamos conseguido trazer um pouco mais de luz para esses mistérios, mas tem muito mais histórias por aí. Neste momento que estamos gravando, hoje é dia 8 de maio de 2024. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais uma jornada nesses documentários contando as histórias da nossa região. Até a próxima!